O mar não se abriu quando Moisés levantou o cajado. O milagre começou antes, quando o povo decidiu dar o primeiro passo. Mas o que realmente aconteceu naquele instante, entre o desespero e o milagre, entre o grito do medo e o sopro de Deus? O sol começava a cair no horizonte. O vento trazia o cheiro do sal. À frente, o mar. Vasto, profundo, impossível. Atrás, o som distante dos cavalos. As rodas dos carros de guerra rasgavam o chão seco do deserto. O povo olhava para trás e via a poeira subir. O medo tinha rosto, voz e velocidade. Crianças choravam, mães abraçavam seus filhos. Homens olhavam para Moisés e gritavam: "Por que nos tirou do Egito? Teria sido melhor morrer lá do que aqui." O chão vibrava, o ar pesava, e Moisés ficou em silêncio. O cajado tremia em suas mãos. Ele olhou para o céu como quem busca uma resposta entre as nuvens. Hoje você vai descobrir o que Deus quis ensinar quando o caminho terminou e o mar se abriu. Eram centenas de milhares, homens, mulheres, idosos, jovens, animais, todos fugindo, todos com medo. Depois de 400 anos de escravidão, finalmente eram livres, mas por um instante parecia que a liberdade tinha durado pouco. Atrás deles, o império mais poderoso da terra. À frente, a imensidão azul. No meio, um deserto estreito, sem saída. Moisés era o líder improvável, um homem que não se achava pronto, mas foi escolhido por Deus para confrontar o rei mais orgulhoso do mundo, Faraó. O que se dizia um deus entre os homens, agora marchava furioso para recuperar o que julgava ser seu, o povo escravo que ousou dizer não. O êxodo não era apenas uma fuga, era o início da liberdade prometida, mas para alcançá-la seria preciso atravessar o impossível. A poeira do deserto se misturava ao sal do mar. O vento soprava mais forte. O povo se agitava, tentando entender o que fazer. O barulho dos cascos se aproximava. O som da morte vinha com o vento. Moisés permaneceu firme, o olhar fixo no horizonte, o coração entre o medo e a fé. E quando o desespero alcançou o povo, ele fechou os olhos e esperou ouvir a voz de Deus. Mas antes de seguirmos, deixa eu te fazer um convite. Se você ama viver as histórias da Bíblia assim, não só lendo, mas vendo com o coração e sentindo o que está em jogo, então venha comigo. Inscreva-se no canal. Aqui, cada história revela o coração de Deus por trás dos grandes acontecimentos. Assim você garante que continua caminhando nesta jornada. Agora volte comigo para o deserto, onde o vento já começa a mudar. O horizonte começou a tremer. Primeiro um som distante, grave, metálico, crescente. Depois a poeira. Ela subia como uma nuvem viva, cobrindo o céu com tons de bronze e medo. O exército de Faraó vinha em marcha. Milhares de cavalos, carros de guerra, lanças reluzindo sob o sol. O som das armaduras se misturava aos gritos. Cada passo do inimigo fazia o chão vibrar como se o próprio deserto anunciasse a morte que se aproximava. O povo ouviu e o pânico se espalhou. Alguns gritaram o nome de Moisés, outros começaram a correr em todas as direções. Mães levantavam os filhos nos braços, tentando protegê-los. Homens olhavam para trás e viam o inimigo como uma tempestade viva, rápida, barulhenta, implacável. O desespero era contagiante. Um homem caiu de joelhos e chorou. Outro, revoltado, gritou: "Era melhor ter morrido no Egito do que aqui." As palavras feriram mais do que as lanças. E no meio daquele caos, Moisés ficou imóvel. O cajado firme nas mãos, os olhos voltados para o céu. Por fora, um líder. Por dentro, um homem em guerra. "Senhor, o que faço agora?" O silêncio da oração se chocava contra o barulho da multidão. De um lado, a fé tentando se manter viva. Do outro, um medo tentando tomar conta. Cada grito era um lembrete.
O impossível estava à frente e o inimigo atrás. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que não há saída? Quando tudo que você vê é um mar na frente e um problema gigante te perseguindo por trás. O povo olhava para Moisés em busca de respostas. Mas o profeta olhava para Deus. Era o único lugar onde ainda havia esperança. O vento começou a mudar. Soprava mais frio, mais forte. O ar parecia vibrar com algo que ninguém via. Mesmo sem entender, o coração de Moisés sabia. Deus estava prestes a agir. O exército avançava cada vez mais rápido. Os carros de guerra agora podiam ser vistos claramente. Relâmpagos de bronze e fogo cruzando o deserto. O som das rodas, o tropel dos cavalos, o eco dos gritos, tudo formava uma sinfonia de medo. E então, Moisés deu um passo à frente. Um único passo. Não para fugir, mas para permanecer. E naquele instante, entre o barulho e o silêncio, algo começou a se mover. Não no deserto, mas dentro do coração de quem ainda acreditava. A batalha não tinha começado no campo, ela já acontecia dentro deles, entre o medo e a fé, entre o fim e a promessa. O vento mudou, a poeira parou, algo se moveu entre o céu e o mar. O povo não entendeu de imediato, mas algo sobrenatural havia começado. A coluna de nuvem, aquela mesma que os guiava durante o dia, se moveu lentamente. Ela deixou de estar à frente deles e passou para trás. Como um escudo invisível, se colocou entre o acampamento de Israel e o exército de Faraó. De um lado, luz, do outro, escuridão. O mesmo Deus que guiava, agora protegia. Os egípcios tentavam avançar, mas a escuridão era tão densa que pareciam cegos. Os cavalos relinchavam, confusos. Os guerreiros gritavam, mas não sabiam para onde ir. Era como se o próprio tempo tivesse parado. E do lado de Israel, o silêncio tomou conta. O vento frio passava entre as tendas, mexendo os panos, levantando pó. As crianças se calaram. Os homens olharam para Moisés e, pela primeira vez, ninguém gritou. Todos esperavam. O contraste era intenso. Atrás, caos e trevas. À frente, o mar e a dúvida. Mas naquele instante, algo invisível estava em ação. Você já esteve nesse lugar? Quando o mundo ao seu redor parece desabar, mas lá no fundo você sente que Deus ainda está ali? Talvez em silêncio, mas agindo de um jeito que você não entende? Moisés manteve o olhar firme. O vento aumentava, como se o próprio céu respirasse mais forte. Era um vento diferente, não de deserto, mas de presença. Algo vivo, algo santo. Os anciãos começaram a orar. Alguns se ajoelharam, outros apenas fecharam os olhos. O medo ainda estava ali, mas começava a se misturar com esperança. Uma fé silenciosa que nascia no meio da incerteza. A noite avançou. Deus permaneceu entre eles e o inimigo como uma muralha feita de nuvem e fogo. Um lado não podia se aproximar do outro. Era um confronto invisível, mas decisivo. Enquanto o exército de Faraó esperava em trevas, o povo de Israel esperava em luz. Dois mundos, separados por um mesmo Deus. E então, Moisés sentiu algo dentro dele mudar. Não era coragem humana, era a certeza de que Deus já tinha um plano, mesmo que ele ainda não soubesse qual. O vento agora era constante. O mar rugia, como se algo profundo se agitasse por dentro. O impossível estava prestes a ser chamado à existência. E lá, entre o som das águas e o silêncio do céu, a fé começava a vencer o medo. Era o prelúdio do milagre. O vento agora soprava com força, girando a areia do deserto em redemoinhos que pareciam vivos. O mar rugia diante deles, como se também estivesse com raiva. As ondas batiam umas contra as outras, violentas, imprevisíveis. E no meio daquele caos, a voz de Deus rompeu o silêncio dentro de Moisés. Erga o cajado. Foi simples, direto, mas o peso dessas palavras podia ser sentido até pelos que estavam longe.
Moisés levantou os olhos. A noite ardia com o fogo da coluna divina. O rosto dele refletia a luz daquele fogo. Ele respirou fundo. O cajado, o mesmo que antes tocara o chão e se tornara serpente, o mesmo que ferira o Nilo, agora seria instrumento de algo que ninguém jamais havia visto. Moisés ergueu o braço. O cajado apontou para o céu. O vento pareceu obedecer. Primeiro, um som, um estrondo profundo vindo do coração do mar. Depois, as águas começaram a se mover. O mar, que antes rugia descontrolado, agora parecia responder a uma ordem invisível. O vento vinha de todas as direções. O chão tremia sob os pés do povo. O cheiro do sal e da tempestade invadia o ar. As crianças se agarravam aos pais, os anciãos se apoiavam em seus cajados, os guerreiros caíam de joelhos. Todos olhavam para Moisés, o homem de pé diante do impossível. O tempo parecia suspenso. A fé e a dúvida se misturavam como as ondas antes de se dividirem. E então aconteceu. O mar começou a se abrir. As águas recuaram como se mãos gigantes as empurrassem. Pareciam paredes vivas, erguendo-se em ambos os lados. No meio, uma estrada de terra seca se formou. Seca onde antes só havia abismo. O povo olhava sem acreditar. Alguns choravam, outros riam sem entender. Ninguém se movia. Moisés olhou para trás e gritou: "Avancem! O Senhor está conosco!" O primeiro homem deu um passo, depois outro e outro. Cada passo era uma escolha entre o medo e a fé. Você consegue imaginar o som? Os gritos se misturando ao vento, os pés pisando na terra que ainda cheirava a mar. O povo começou a atravessar. E enquanto caminhavam, as paredes de água brilhavam sob o fogo da coluna. Reflexos azuis e dourados dançavam no rosto deles, como se o próprio céu os iluminasse. Deus não apenas abriu o mar, ele abriu um caminho onde ninguém mais via saída. O vento soprava forte, firme, constante. As ondas, antes indomáveis, agora permaneciam imóveis, obedientes à voz de quem as criou. O chão, que antes era lama, tornou-se terra seca. E o povo viu o que ninguém jamais havia visto. Gritos de espanto, soluço de emoção. Pais segurando os filhos, tentando acreditar no que viam. Mulheres olhando para as paredes de água como se fossem janelas do céu. As gotas escorriam lentas pelas muralhas, refletindo o fogo da coluna e o brilho das estrelas. O impossível tinha forma, som e cor. Moisés deu o primeiro passo. Depois, os anciãos. Depois, o povo inteiro. Uma multidão atravessando o leito do mar, não correndo, mas caminhando com o coração pulsando entre o medo e a fé. O som dos passos misturava-se ao vento. Cada pisada era uma declaração. Nós confiamos. E o mar, como testemunha silenciosa, mantinha-se aberto diante deles. Atrás, no entanto, o exército de Faraó despertou do espanto. Lá no fundo, o som das trombetas egípcias rompeu o ar. Os carros começaram a se mover. As rodas giravam com força. Os cavalos relinchavam furiosos. Eles entraram, homens armados, arrogantes, confiando na força de seus deuses e no poder de suas espadas. Mas algo começou a mudar. O vento, que antes soprava para abrir, agora mudava de direção. As rodas começaram a afundar. O chão, antes firme para Israel, tornou-se pesado para os inimigos. Os cavalos se desequilibravam, os guerreiros gritavam, mas o som deles já não cruzava o vento. Então Moisés olhou para trás. O povo havia atravessado. E a voz de Deus falou novamente dentro dele. Estenda o cajado sobre o mar. Moisés obedeceu. O braço se ergueu mais uma vez. O vento cessou. E as águas, que haviam sido contidas, voltaram com fúria. O mar rugiu como um trovão. As muralhas se desmancharam. Em segundos, o deserto se encheu de um som indescritível. O som do poder de Deus restaurando o curso da criação.
O exército foi engolido. Cavalos, carros, lanças, tudo desapareceu sob as ondas. E então, silêncio. O vento parou, o fogo da coluna se refletia nas águas tranquilas. O povo olhava de longe, sem voz, sem movimento. O medo havia se transformado em reverência. As lágrimas caíam, não mais de desespero, mas de gratidão. E foi ali que entenderam. O milagre não começou quando o mar se abriu. Começou quando o povo decidiu confiar antes de ver o caminho. Porque a fé verdadeira não vem diante do milagre, ela o antecede. E o Deus que abriu o mar naquela noite continua abrindo caminhos onde parece não haver nenhum. O mar estava calmo outra vez. O vento cessou. E o povo permaneceu imóvel, olhando para o horizonte, onde há poucos instantes tinham visto o impossível acontecer. As águas agora cobriam o que antes parecia invencível. Nenhum inimigo restou. Apenas o som distante das ondas, como um lembrete suave do poder de Deus. Homens e mulheres se ajoelharam na areia molhada. Alguns choravam, outros apenas erguiam as mãos, sem palavras. Porque o que se sente depois de ver o mar se abrir não se explica. O medo que antes os dominava havia se transformado em fé. A dúvida deu lugar à certeza. Deus é quem luta por nós. Mas o verdadeiro milagre não foi o mar que se abriu. Foi o coração que se rendeu. A coragem de dar o passo antes de ver o chão. Quantas vezes você também se viu diante de um mar impossível? Quando tudo que havia à frente era incerteza e atrás o peso do que te persegue? E se o milagre que você espera também começasse quando você decide obedecer, mesmo sem entender? A fé não é o que vem depois do milagre, é o que o antecede. Foi isso que Deus mostrou naquela noite, que o mar só se abriu porque alguém confiou antes que houvesse caminho. E na próxima história, veremos o que acontece quando um jovem pastor enfrenta um gigante com uma pedra e uma fé inabalável. A história de Davi e Golias, onde o impossível volta a acontecer e Deus mostra mais uma vez que a vitória não depende do tamanho das mãos, mas da força do coração. Agora eu quero saber de você. Qual parte dessa travessia mais te tocou? O medo antes do milagre ou a fé que abriu o caminho? Escreve aqui nos comentários. Quero ler o que essa história falou com você. E não se esqueça, inscreva-se e compartilhe essa história com alguém que precisa lembrar que Deus ainda abre caminhos onde ninguém mais vê saída. Que o Deus que abriu mares e derrubou muros fortaleça a tua fé hoje. Nos encontramos na próxima história. Que o Senhor caminhe contigo